Olá, meus caros, boa noite. Que bom estar aqui com vocês de novo, na companhia do Hector e do Luiz. Hoje Valéria não vai se juntar. Tenho certeza que imediatamente muita gente já vai nos abandonar, porque Valéria não está aqui conosco. Temos um tema intrigante, que é essa questão da estratégia. Eu vou dizer para vocês que quase que o programa não começa hoje, porque nós estávamos aqui já debatendo o assunto e tão agarrados a ele assim, que quase a gente não vê no tempo do bate-papo. Acho que assim, a grande abertura da conversa pode ser conceituando um pouco mais essa questão da estratégia, e quero propor para o Luiz, então, nos falar um pouquinho sobre isso. O Luiz vivencia muito essa questão das ferramentas e tal. Aliás, antes de te dar a palavra, Luiz, dar os parabéns aqui em público para o trabalho que ele fez. Quem não viu, tem que ver lá no Facebook do PME no Divã. Ele publicou um material sobre inovação, que foi o papo da nossa semana passada. Ficou muito bacana mesmo, ficamos apaixonados todos aqui. Ok. Bom, boa noite a todos. Obrigado aí, Vicente. Então, retomando, é claro que o material que a gente disponibilizou aí para todos que nos assistem é uma discussão, uma reflexão e a tentativa de trazer um pouco à luz de algumas ferramentas que, dentro de muitos serviços do mercado, que estimulem a parte de inovação. Acho que está desligado o seu microfone. Está lá, mas você está pegando algum outro microfone. E agora sim? Agora vai. Então, nosso objetivo aí era poder compartilhar um pouquinho algumas metodologias, né, e ajudar a trazer um tema muito relevante e importante hoje para as empresas. Assim como é o tema que nós vamos tratar hoje, que é a estratégia. Né? A gente trabalha muito nas empresas, e um ponto que eu acho que vale a pena discutir um pouco aqui, né, Hector, é a questão também da visão da empresa, né, ou seja, o que a empresa quer ser, qual a visão dela no longo prazo, e a estratégia acaba sendo, né, a forma, né, e a linha que vai conduzir a empresa a cumprir a sua visão, a sua missão, né, a construir o seu futuro. Então, é uma palavra muito que eu gosto. A estratégia ela ajuda a empresa a construir o seu futuro. Ela escolhe o futuro que ela quer ter, e a estratégia é uma forma dela construir esse futuro dentro dos parâmetros que ela está buscando. Né? Acho que assim, só para provocar o Hector, e aí ele já colabora com a gente, talvez tenha uma certa confusão, eu pelo menos penso que é muito comum uma certa confusão, entre a questão da estratégia de futuro, que você está dizendo, e a estratégia do meu dia de hoje. Tá? Então, acho que é mais comum a pessoa ter uma estratégia porque eu farei hoje, do que uma estratégia dentro da minha empresa, né? O que eu farei hoje na minha empresa, do que uma estratégia do que eu farei nos próximos 10 anos dentro da minha empresa. Bom, também eu estou feliz de estar aqui novamente com vocês, na companhia aqui de Luiz e de Vicente. Como sempre, surgem reflexões importantes nesse nosso trabalho que nos enriquecem a todos. Eu, principalmente, tenho adquirido algunas perspectivas que no teria si no tuviese pasado por aquí. De fato, que Vicente dice, se refiere a estrategia de futuro y estrategia actual, ¿no? Yo creo que a estrategia, como Luis Ben falou, tem que estar, sin duda, colocada en una asociación con a visão. A visão significa o que eu quero para mim no futuro. ¿Eh? Por exemplo, uma visão pessoal pode ser que eu sou um jovem e quero ter, no dia de amanhã, uma condição de conhecimento que me permita proyectarme a un cargo ejecutivo o que me permita ser un emprendedor, ter una empresa, alguna cosa de ese tipo. Para eso, eu tenho, como dice Luis, que construir una estrategia pessoal. Como fazer para llegar lá? Terei que estudar, terei que fazer estágios en diferentes empresas, terei que adquirir experiencia, terei que me relacionar, construir un networking, en fin, los diferentes pasos que me van a llevar a conseguir, a galgar aquella condición de ejecutivo. O si for una condición de emprendedor, ahí teré que tener otros tipos de relacionamientos, por ejemplo, con entidades, con otros empresarios, con entidades de clases, etc. Entonces, sin duda, hay, digamos, una perspectiva de una visión más inmediata, que de aquí y ahora, o de mañana, de corto plazo, y una visión más trascendente, más de futuro, para dónde es que yo quiero llegar. A veces es muy difícil tener esa visión de futuro, porque se requiere experiencia, se requiere una perspectiva de conocimiento, se requiere una posibilidad de reflexión respecto de dónde que estoy, por sobre todo, tiene a ver con la identidad pessoal. ¿Quién que yo soy y qué que yo quiero para mí? Entonces, para pensar en visión, tal vez tengo que pensar quién que yo soy y qué que yo quiero, quién que realmente yo
só para mim mesmo, na empresa ou no que eu estou fazendo. A palavra estratégia, se nós formos a tratar de encontrar sua origem, não é? Tem uma origem militar. Era que um dos livros mais conhecidos sobre isso é a famosa estratégia militar de Sun Tzu, não é? Que é a arte da guerra. E ela trata de como um general ou um militar podia vencer uma batalha. Para isso, ele tinha que conhecer os movimentos do inimigo, conhecer-se a si próprio, organizar-se para levar em conta as coisas que ele estimava que podiam acontecer. Essa estratégia é uma palavra militar, como é também a palavra tática, que é um desmembramento da estratégia mais imediata, de curto prazo. Se vocês pensassem em uma organização, poderíamos imaginar uma pirâmide na qual existem 3 níveis, um primeiro, um segundo e um terceiro. Na parte superior da pirâmide, poderíamos colocar o que se chama estratégia, que se refere à visão de longo prazo e tem a ver com a construção mental do empreendedor. E o que ele pensa da empresa? Onde quer chegar? Quer colocá-la entre as melhores do Brasil? Quer colocá-la como uma empresa de exportação, uma empresa modelo, etc. A segunda parte é a parte de tática. A tática é mais gerencial e é de meio prazo. Em que consiste a tática? Consiste em traduzir a estratégia para a operação do dia a dia, que é a que está embaixo de todo. Algumas empresas têm uma boa estratégia de mentalidades capazes de imaginar um futuro muito bom e uma muito boa operação, mas lhes falta a linha intermediária da gerência, capaz de traduzir essa estratégia em tática. Há uma coisa que costumo dizer quando falo em estratégia, de uma referência muito bonita que está em uma das obras mais famosas da história da humanidade, da literatura da humanidade, que é a Ilíada. E a história é de Homero, não é? E ele fala do cavalo de Troia. A história é conhecida, mas vamos lembrá-la um pouquinho. Consiste que os gregos querem invadir Troia porque houve um rapto de um troiano, que era Paris, que raptou a Helena de Troia, y que estaba en Troya, ellos querían ir a rescatarla. Los troyanos se defienden y los griegos lutan frente a las murallas durante 10 años y no consiguen entrar en Troya. Las lutas eran mortais, morreram muitas pessoas, entre eles os principais heróis do grupo troiano e do grupo grego. Dos troianos morre Heitor, que era o líder deles, e Aquiles do lado grego, até que essa inexpugnável muralha consigue ser vencida graças à estratégia. A estratégia de um dos guerreiros gregos que chamava Odisseu ou Ulisses. Ele teve uma ideia que envolveu uma estratégia. Consistiu em dizer ou deixar correr o rumor de que os deuses, especialmente a deusa Atena, tinha se declarado favorável aos troianos e por isso eles, os gregos que estavam sitiando a Troia, iriam ir embora com suas naus, e assim fizeram. E em lugar, como uma ofrenda na praia, deixaram um cavalo com uma das naves que desmontaram, construíram um cavalo que era oco. Dentro se refugiaram, estavam escondidos uns quantos bons guerreiros gregos, entre eles o próprio Odisseu. Quando os troianos viram o cavalo e se enteraram que os gregos tinham ido embora, decidiram, o rei Príamo especialmente decidiu que era uma conquista e fizeram o que exatamente Odisseu pensava que iam fazer. Eles mesmos entraram no cavalo em Troia. Daí vem o famoso ditado de presente grego, né? Aí os troianos fecharam as portas, de noite se embebedaram, ficou uma grande festa, e o resto é história. Aí os gregos, vendo que os outros estavam bêbados, saíram do cavalo, abriram as portas, mataram os guardas, e os gregos, o exército voltou e destruíram a cidade de Troia, né? Essa é uma ideia excelente de estratégia, que envolve um risco, porque os troianos podiam ter queimado o cavalo, né? Também. Eles decidiram entrar. Então, a estratégia envolve risco. Você lida com incertezas, você tenta adivinhar o que o inimigo vai fazer. Ou, não necessariamente o inimigo, porque o cliente não é um inimigo, mas você precisa adivinhar quais são os gostos que o cliente irá ter de algum tempo. Qual é o ambiente no qual eu irei oferecer o que eu conheço. Acho que esse é um ponto importante, porque a estratégia você tentar antecipar, naquilo que eu comentei de conflito futuro, antecipar as tendências de mercado, as tendências dos clientes, e você já construir para você estar pronto para atender essa demanda futura, né? E isso tem uma série de riscos, né? Então, as estratégias, elas são construídas, né? E elas precisam ser
revisitadas, retomadas, avaliadas e muitas vezes corrigidas, porque essa adivinhação do futuro, ela tem um erro, né, que precisa ser, mas é algo controlável, é algo que você pode, se minimiza o risco na medida em que você tenha bons mecanismos de acompanhar a execução da sua estratégia. Então, como é que colocou bem, a estratégia, respondendo à questão do Vicente, ela está mais ligada a uma questão do longo prazo, a questão do dia a dia, ela está mais ligada às ações operacionais, que é um desdobramento, né, estratégico, tático e operacional. Então, no dia a dia, eu estou resolvendo problemas, né? E vem um outro ponto que eu acho que é interessante discutir também. O quanto, né, as empresas, as pessoas, elas realmente atuam dentro de uma visão estratégica, quanto os gestores, os empreendedores estão dedicando o seu tempo a essa visão de construção de futuro dentro de uma estratégia de negócio, né? Qual é o seu cavalo de Troia que está construindo para conseguir, né, ocupar conquistar mercado, ganhar exposição. Então, quanto por cento do tempo, né, aí o Vicente, que tem o seu negócio, etc., a sua percepção com relação a quanto as empresas realmente têm uma boa estratégia, quanto as pessoas, mesmo tendo boas estratégias, quanto elas se dedicam a essa estratégia. As pessoas que estão lá no comando estão se empenhando para construir e fazer a estratégia acontecer. Então, eu acho que eu já usei esse exemplo aqui antes, vou usar ele de novo. Nós já falamos sobre várias possibilidades, né? E numa das nossas eu falei da pessoa que faz bolo bem feito, ela cozinha muito bem, todo mundo elogia porque ela faz um bolo maravilhoso e ela resolve empreender e abre um negócio para fabricar bolos, né? E acho que um pouco todos nós somos vítimas disso, como eu, por exemplo, escolhi empreender em contabilidade, que naturalmente é o que eu gosto de fazer, né? A pessoa que gosta de fazer bolo, gosta de fazer bolo. Geralmente, ela, quando abre a empresa, não está olhando todos os outros assuntos e tal, e essa coisa da estratégia não passa na cabeça dela, né? Na maioria das vezes, o primeiro insight do empreendedor é: como o meu bolo é saboroso, é macio, é elogiado, é saudável, ele por si só vai vender. Essa estratégia basta, né? Normalmente a estratégia do empreendedor é muito pequena e até muito bom, né? Churchill dizia que a estratégia de guerra tem que caber numa folha A4 em frente, né? Uhum. Então, esse tipo de estratégia enxuta é a estratégia que talvez, na maioria das vezes, move a pessoa para esse caminho do empreendedorismo. Depois que ela já está no empreendedorismo, que eu penso muito, e eu vivo muito essa situação, é que assim, é muito chato parar de fazer bolo para cuidar da concorrência, para cuidar de marketing, para cuidar de outras áreas que não me trazem tanto prazer pessoal. Então, eu acredito que tem, assim, nos empreendedores em geral, uma certa dificuldade de largar aquilo que ele gosta de fazer por vocação para dedicar tempo a planejar, a se aprimorar. Você mesmo está fazendo que fazer curso, o Actor vive indo fazer cursos e tal, né? Então, você precisa ter tempo para essas coisas, e isso envolve um outro assunto, uma outra etapa que nós também já falamos aqui, que é delegação, para você conseguir ter tempo para se dedicar para a estratégia, dentro da pirâmide que muito bem o Actor desenhou, e tipo, gente aqui na tática poder cuidar de estratégia e às vezes delegar é mais difícil do que parece. Um tanto que eu quero aprender as coisas para mim, eu quero ter aquela sensação de poder, ou a sensação de que eu fiz, de que eu conheço, de que eu quero fazer. Portanto, que às vezes é difícil treinar, porque também depende do tempo para você formar uma equipe tática que possa cuidar daquilo, né? Em geral, é uma grande dificuldade que eu vivo e que eu vejo que empresas pequenas e médias vivem, você e entre operação, normalmente a operação se manifesta muito mais, né? A gestão é algo calada, você também não toca com o cliente te cobrando qual é a gestão estratégica da sua empresa, né? Ele cobra dentro, cadê meu produto que não foi entregue? Eu acho que esse é um dos pontos, né? Que a estratégia ela é importante, mas ela não tem urgência do dia a dia. Podemos, né? Do dia a dia. Ou seja, muitas vezes a pessoa acaba sendo um bombeiro. Que são urgentes e a estratégia acaba ficando relegada para quando der tempo. Só que o sucesso não é o que você pensou. Então acaba caindo numa armadilha daí ficar ocupado com as pequenas coisas cotidianas que demandam atenção naquele momento, o telefone, uma reclamação, uma proposta que tem que fazer, e as questões de construção do negócio a longo prazo, elas vão sendo relegadas para quando der tempo.
a nossa experiência mostra que é uma armadilha que a maioria dos empreendedores acabam caindo nela, ou seja, eles ficam muito no operacional. Não sei se é a mesma percepção que você tem, o Hector, sobre essa indicação. É bem essa daí. Só queria, Hector, porque eu queria aproveitar uma coisa que você comentou, né? O Hector estava dizendo que a estratégia tem muito a ver com a questão militar e tal, né? Na verdade, vocês sabem, muita coisa do que as empresas fazem veio do ambiente militar, né? O ambiente militar inspira as empresas, desde os nomes de muitas coisas, como quartel-general e coisas dessa natureza, até as práticas, né? Eu fui buscar um pouquinho disso, existe um curso, recomendo quem puder fazer, eu fiz esse curso, na verdade é um ciclo de estudos de política e estratégia da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Você pesquisar aí a DESG, você vai encontrar esse curso. E eles apresentam lá, Hector, a estratégia mais concomitantemente com política. Então eles dizem que se você não tiver uma política, não adianta ter uma estratégia, né? E para resumir muito bem, o que eles dizem é: a política é o que você quer, a estratégia é como você vai conseguir isso que você quer. É dessa maneira que eles apresentam os dois como siameses, né? Só indo nessa linha, mais uma outra termo da área militar que a gente chama de sala de guerra, War Room, né? Que hoje a gente vê muito em filme, lá do presidente americano, quando há alguma crise, ele vai para o War Room para resolver aquela crise em algum lugar do mundo. Hoje as empresas elas têm essa mesma linha, ou seja, ela tem uma sala de guerra que pode ser para tratar algum problema urgente, né, sei lá, desmoronamento, incêndio, etc. Mas muitas vezes a sala de guerra hoje tem sido usada para construir ou executar uma estratégia que precisa de uma agressividade, precisa de um empenho, né, maior. Para manter as pessoas em estado de tensão, de preocupação e não perder o foco, senão aquela estratégia não vai ser acontecer. Então, hoje se fala muito em sala de guerra. Então, o que você disse, Luiz, de alguma forma traz uma associação entre a estratégia e um estado emocional. Sim. Um estado emocional adequado à estratégia. Quer dizer, uma preocupação com o futuro de que vamos fazer. Creo que vocês colocaram uma coisa interessante quando falaram na espécie de trade-off, ou seja, uma espécie de disputa entre duas perspectivas. Uma que é a perspectiva operacional, que tem que passar no dia a dia. E, por outro lado, a estratégia, que é aquilo que eu não faço no dia a dia, mas penso para o futuro. Esse futuro pode ser de longo prazo ou de um prazo mais curto. Como o Vicente falou, qual que seria uma estratégia de muito futuro, uma de curto futuro. Às vezes as duas estão associadas. Por exemplo, pode ser que eu tenha que usar uma estratégia de redução de custos para poder fazer minha empresa mais competitiva e no futuro competir em outro ambiente, talvez no exterior. Mas hoje eu tenho que fazer uma coisa mais imediata, que seria organizar um bom sistema inteligente de custos. Então, dessa óptica, você tem que pensar que é necessário dedicar um tempo e uma emoção a este lado. O que acontece? Nós estamos falando para pequena e média empresa. E nós estamos falando que a estratégia funciona bem quando está suportada por uma boa tática, ou seja, uma linha intermediária de pessoas que são capazes de transformar essa estratégia em diretrizes para a operação. Mas acontece que as empresas médias e pequenas têm poucos recursos. E normalmente o empreendedor faz muita coisa. Entre eles, faz tarefas táticas. E nesse caso, ele sacrifica necessariamente a estratégia. Então, resulta muito difícil para ele poder pensar o que eu quero no futuro, porque primeiro está como que eu faço para sobreviver hoje, não? Então, essa talvez seja uma questão interessante. Eu queria perguntar a Vicente como que ele enxerga isso na sua própria empresa, não é? Como que a ideia, a pergunta está clara, é uma espécie de uma pergunta conflitiva. Como que eu posso pensar no futuro e, ao mesmo tempo, sobreviver hoje, quando só, talvez não é o caso, Vicente, mas há casos nos quais as empresas pequenas e médias têm muitas limitações de recursos, não é? E não tem uma linha gerencial capaz de poder absorver aquilo que nós falamos, que é a delegação, uma delegação bem feita, não é? Porque não há para quem delegar às vezes. Como que você lida com esse conflito? Bom, eu até, antes de responder, vou acrescentar um terceiro dilema nessa questão da estratégia, né? Que é como é que você pensa o futuro se, na maioria das vezes, você não sabe como é que o futuro será, né? Porque
Nós vivemos numa dinâmica de mudança, falamos disso quando falávamos de inovação, as coisas mudam numa velocidade tão rápida que muitas vezes até a estratégia está pronta, aquilo já está consumido lá na frente, né? Eu não sei se isso vai servir para você que está me assistindo agora, ou se vai parecer algo inútil, porque por um tempo pareceu inútil para mim também. Uma coisa que é importantíssima a gente que empreende aprender é a pedir ajuda. Parece que não, nós nos sentimos assim meio todo poderosos, meio todo capazes, todo competentes, e na medida em que você se sente assim, você diz, não, eu dou conta, e você vai adiando, estratégia eu vejo amanhã, hoje eu vou cuidar da operação, e amanhã você cuida da operação de novo, e esse balanço, esse trade-off, como disse o Hector, entre o tempo que eu dedico para gerir a minha operação e o tempo que eu dedico para gerir a minha estratégia, nunca está bem equilibrado. Quando você começa a pedir ajuda, isso tudo fica muito mais fácil, porque existem ferramentas, existem mecanismos que as pessoas que vão te ajudar podem trazer. Essa ajuda pode estar na questão tática, é verdade, mas não precisa necessariamente estar lá. Muitas vezes você pode procurar ajuda fora. Um lugar, por exemplo, que eu gosto muito de recomendar é o Sebrae. O Sebrae faz um trabalho excelente, acho até que já recomendei aqui, e tem muito material para você estudar lá, para você conseguir organizar melhor a tua empresa. Por exemplo, você usou o exemplo de custos, vou ficar nesse exemplo, né? Se o meu objetivo final é reduzir custos, a primeira coisa que eu preciso fazer é entender os custos que eu tenho. Eu não posso sair cortando simplesmente. E para entender, eu preciso ter uma metodologia de levantamento dessas informações, e tudo isso você consegue obter através de ajudas. Por exemplo, vou ficar no Sebrae, mas tem especialistas que você pode contratar. Buscar ajuda vai te aliviar e vai te ajudar a entender as possibilidades diferentes e as maneiras diferentes de você se preparar para desenhar uma estratégia. Mas talvez mais importante do que buscar ajuda, e se batíamos esse papo antes de começar, se a gente conseguir de alguma maneira colaborar com vocês hoje, talvez seja isso, é se conscientizar de que é importante dedicar tempo para a estratégia. Porque muita gente está num passo ainda mais primário em que nem percebeu que precisa de estratégia, em que acha que o cotidiano de uma empresa é pura reação. As coisas do operacional acontecem, eu vou reagindo e ao longo do dia eu vou para casa exausto, não tenho nem a intenção e nem a ideia de buscar estratégia. Então, se conscientizar de que a estratégia é importante, que eu preciso de tempo para isso, me parece ser o primeiro passo. Pensemos no que o Vicente disse, desde a perspectiva de uma empresa familiar. O empreendedor criou essa empresa, é um caso fictício. Alguém lá, né, o pai, avô, criou. Ele mesmo. Vamos dizer que ele e a mulher dele começaram a empresa e trabalharam muito, viu sucesso, e ele está muito feliz com os clientes que tem e o que produz, que não lhe exige muito mais inovação que a que atualmente tem, porque os clientes estão satisfeitos e ele domina uma arte para poder atender alguns clientes selectos que não projetam a empresa em uma dimensão de altíssimo faturamento, mas que permite a ele um futuro e uma realidade presente satisfatória. É uma empresa familiar. Mas acontece que essa empresa tem, esse matrimônio tem filhos. E os filhos são pequenos, e eles vão à escola e eles se sentem, os pais, felizes de que podem pagar uma boa escola. Depois que terminam a escola primária, eles começam no ginástica, não é? Eu já nem sei como é que chama tudo isso. Viu? Na minha época era o secundário. E eles também fazem o secundário, também em uma boa escola, e os pais podem pagar. Aí depois eles fazem a faculdade. Às vezes, alguma faculdade boa e cara, e concluem. E então, quando concluem, eles dizem que, de alguma forma, querem ocupar um lugar nessa empresa. Acontece que a empresa não tem estratégia. Então, que lugar eles vão ocupar? Uma repetição do que os pais fizeram, ou algo que permita a esse jovem desenvolver competências, ou a esses jovens desenvolver competências e crescer. Porque crescer não é apenas uma opção para engrandecimento e para riqueza, é uma necessidade de vida para esse grupo de jovens. Sem esse crescimento não há realização. É uma necessidade para o planeta, né? O planeta está indo para 8 bilhões de pessoas, tem que crescer, né? Exatamente. Mas sim, acontece algo parecido com o que acontece quando algum mecanismo, algum sistema muscular, ele fica atrofiado. Não há exigência de exercício, então ele atrofia. O mesmo acontece com a mente desses jovens que não encontram nessa empresa familiar uma possibilidade de desenvolver-se com desafios novos nos quais se possa confiar neles, que exigem muito trabalho. Ele vai ser um refém de um paradigma que talvez hoje não seja mais atual. Né? Exatamente. É surpreendente a quantidade de casos assim que eu encontro. Frequentemente me encontro com empreendedores deste tipo, né, que não sabem muito bem o que eles querem para si. Às
veces se queixam de quanto que sofrem, de quanto que tem que se dedicar a muitas coisas, mas eles mesmos são os que causam o seu sofrimento, né? Porque não conseguem sair daquele lugar que eles mesmos construíram, no qual se sentem seguros. Mas, Hector, não é uma armadilha que todos nós caímos? Assim, quando está tudo bem, quando as coisas estão funcionando bem, eu me acomodo e não vou mexer mais, deixa ali, né? Você fala que o time que está ganhando não se mexe, né? Não é assim? Acontece de que o adversário mexe, né? Que ele está perdendo, né? Ele vai lá e mexe. Você tem que torcer para que o seu concorrente não tenha uma boa estratégia. Se ele tiver, de novo, a estratégia é uma construção de futuro. Se você tem uma boa estratégia e tem a disciplina e a dedicação nessa estratégia, e ela for acertada, o seu produto, o seu processo, o seu serviço, o seu negócio vai melhorar. E a estratégia sempre implica em você buscar melhores soluções para o seu cliente, para o mercado, eliminar fraquezas que você possa ter. Isso em vários anos, né? Você sempre todo ano está eliminando essas fraquezas, fortalecendo seus pontos fortes, melhorando o serviço dos seus produtos. A tendência é que o mercado reconheça isso, né? E se o seu concorrente tem essa capacidade e você não faz, a cada ano o produto vai ser melhor que o seu. Em algum momento o mercado vai reconhecer isso, em algum momento o mercado vai te trocar por esse concorrente. Então, pegamos num ponto que discutiu até agora, ou seja, o não fazer estratégia é quase uma sentença de morte para o negócio. Então, Luiz, você falou que a estratégia tem a ver com uma questão de futuro. Eu diria que tem a ver com uma questão de vida ou morte, se a gente assimila a estratégia ao militar. Um militar sem estratégia está morto. Então, desde essa óptica, e se nós fazemos um paralelo, nós podemos não estar mortos fisicamente, mas sim como empreendedores. Sim, o nosso negócio morre, né? Nosso negócio morre. Aliás, eu conto com frequência uma história que outro dia desse já faz um tempinho, eu li uma entrevista de um indivíduo que era o considerado o homem mais velho do mundo, né? E aí, entre várias coisas que perguntaram para ele, fizeram uma pergunta dizendo para ele, escuta, como é que a gente faz para viver tanto tempo, né? E a resposta dele foi, ao mesmo tempo, muito simples, mas inspiradora para o negócio. Eu penso que foi muito inspiradora. Ele disse, bom, é simples, não morra. Você quer viver muito tempo? Não morra. E é isso que o pequeno, que eu costumo dizer assim, que o pequeno e médio empresário dedica a maior parte do tempo dele para isso, para não morrer enquanto empresa, né? Porque os desafios são grandes, ainda mais numa economia como brasileira, num ambiente de negócios como é o mercado brasileiro, é muito difícil. Parece que essa questão de sobreviver consome toda a energia daquele empreendedor. E ele se esquece de que uma arma importante para sobreviver é estratégia. Creo que ajuda é de fato importante. E eu creio que coloco duas coisas para pensar. Por que às vezes as pessoas, no meu parecer e na minha experiência, não pedem ajuda? Uma delas é uma questão de onipotência, como você disse. Em realidade, eu preciso ser admirado. Então, eu dou conta de tudo. Pedir ajuda é de fraco. Né? Então, sinônimo de falha, de incompetência, de impotência, pronto. Segunda é o merecimento. Às vezes você se surpreende de pessoas que dizem, puxa, quem diria que nós podemos mandar a nossos filhos a essa faculdade? Trabalhou toda a vida, né? Mas ele acha que é uma grande conquista porque não merece pedir ajuda. Ele não merece ser ajudado. En realidade, tem um espírito de escassez. E há um espírito de escassez que é triste, que é a escassez de pensamento. Escassez de ideias y no escassez de recursos, que a veces existen, escassez de recursos materiales. Eso es sensato. Entonces, a veces nós trabalhamos na perspectiva do derroche, ou seja, de utilizar os recursos materiais como se fossem inacabáveis e ser absolutamente escassos nos recursos de ideias. Para isso, então, nós temos que colocar uma perspectiva mais psicológica, que é a reflexão. É dizer, veja o que acontece. Isso agora desde a perspectiva da psicologia. O empreendedor vive em uma permanente tensão e angústia na vida dele, especialmente no dia a dia, especialmente neste tempo de crise. Essa angústia é insuportável. E como é que se amaina ou se reduz a sensação de angústia? Fazendo coisas. Quando você faz, pareceria como se não pensasse, e embora de que você pode fazer coisas erradas, que tem efeitos colaterais piores do que a situação
gerenciar, você se sente mais aliviado porque está fazendo algo. Há uma pessoa que me olha, um grande juiz que me olha e vai dizer, bom, embora ele esteja errando, mas ele estava fazendo, estava trabalhando, e ele se auto-perdoa. Então eu vou fazer meu bolo, né? Por exemplo, a verdadeira fortaleza consiste em não fazer. Mas não fazer passivo, e sim não fazer reflexivo. Não fazer reflexivo significa parar para pensar. Por exemplo, pensar que não estou fazendo estratégia. Pensar que estou fazendo muito operacional e que teria que ter alguém que me ajude nesse operacional. Ou ter sistemas que façam que eu não precise estar todo o tempo no operacional. Que tenha apenas alguns itens de controle, alguns pontos de controle que me permitam controlar toda a complexidade da minha empresa. Mas isto leva um tempo e leva um investimento, especialmente um investimento em fé. Né? Do contrário, eu continuo fortalecendo a omnipotência que posso todo o desmerecimento que eu realmente não mereço. Não sei como cheguei a ter a empresa que tenho, sendo quem eu sou e de onde eu vim. Né? Não sei se vocês sabem que isso que eu falei pode ser digno de... Deixa eu só fazer um convite para o pessoal contribuir com as suas opiniões. Está aí o número do WhatsApp na tela. Manda as suas opiniões, me diz quanto é que você gasta de tempo de estratégia, se estratégia parece importante. Conta um pouquinho da tua experiência aí para a gente. Eu ia retomar essa questão da dedicação, né? Porque, de novo, a gente observa muito que as pessoas, em função, né, da demanda que ela tem no dia a dia, ela acaba não entrando na estratégia. Mas, em geral, eu vejo aí, Hector, que gente, às vezes é muito desculpa, né? Se esconder atrás um pouco dessa demanda de fazer as coisas que estão emergentes. Luiz, eu não sei se é desculpa, talvez seja uma defesa. Pode ser, ou uma não visão, né, da importância. Possivelmente um lugar onde se, entre aspas, refugiar. Refugiar da situação angustiante que não estou podendo resolver, porque não criei sistemas, mas eu posso tudo. Né? É porque a estratégia ela exige algumas questões pessoais que não são fáceis, né? Ou seja, uma visão de longo prazo, uma paciência, porque a estratégia às vezes leva anos, né? Muito tempo para concretizá-la. Você fica na angústia durante esse tempo, né? Eu já vivi isso. Você tem um problema operacional, você passa 1, 2 anos angustiado ali esperando o resultado da tua estratégia. Você precisa compartilhar sua estratégia. Um outro ponto importante é a estratégia, ela precisa ser compartilhada nessas questões táticas operacionais que a gente comentou. Ou seja, o único jeito, eu sempre cito o seguinte: um plano estratégico de uma empresa é como se fosse um monolito, uma pedra de 10 toneladas que eu tenho que carregar. O gestor, o empreendedor não vai conseguir carregar uma pedra de 10 toneladas sozinho. O único jeito de ele conseguir fazer a estratégia é quebrar em tijolinhos de 10 quilos, aí distribuir um tijolinho para cada pessoa da organização que está junto com ele, e aí sim, porque uma pedra de 10 toneladas quebradas em várias pedras de 10 quilos, eu posso pegar, distribuir para todo mundo e falar, bom, agora vamos para lá, vamos para cá, e eu consigo levar para onde eu quiser esse conjunto. Então a estratégia ela precisa ser, a gente chama de desdobrada, ela precisa ser diluída e compartilhada com todas as pessoas da organização. Isso é uma arte. Isso é uma dividida em pedacinhos. Pedacinhos. É uma arte. A gente trabalha em todo tipo de empresa, então, às vezes vai em empresas muito grandes, multinacionais, reconhecidas, que têm excelentes estratégias, mas muitas vezes você vê que esse compartilhamento, esse desdobramento não é adequado. Isso numa empresa pequena também tem muita dificuldade pela questão da cultura, a formação das pessoas. Então, essa construção de uma cultura voltada para a estratégia, ela requer um tempo, uma paciência, uma dedicação contínua do empreendedor para que ele plante as sementes para poder, né, colher daqui 1, 2, 3, 5 anos essa capacidade da empresa de trabalhar com a estratégia. Isso implica numa mudança pessoal de valores, de forma de enxergar um negócio, e que às vezes para o gestor não é tão difícil, mas para ele construir essa cultura permeada por todas as pessoas da empresa, leva-se tempo e leva-se dedicação. Então, essa dificuldade, né, monolítica, né, de construir essa visão estratégica, essa cultura da gestão estratégica da empresa, compartilhar, gerenciar, ela acaba sendo muitas vezes difícil demais e pode fazer com que os empreendedores, gestores, usem, né, como eu tinha comentado, da sua rotina do dia a dia das demandas, para se ocupar, e a outra ela vai levando, né, de uma forma
quando tem, né, meio solta, né, vou colocar assim. Então, é um dilema que eu vejo. Eu estava aqui me perguntando, Luiz, porque você estava dizendo, nós trabalhamos em várias empresas, então você já viu vários casos de empresas que têm uma boa estratégia, às vezes tem dificuldade no partilhamento dessa estratégia, na operação. Como é que eu sei que eu tenho uma boa estratégia? Como é que eu sei que eu tenho alguma estratégia? Porque eu fico imaginando que talvez alguém que esteja nos assistindo, imagina, não, eu tenho uma estratégia para o meu negócio. Como é que ele valida se ele tem mesmo uma estratégia ou se o que ele tem é só uma ideia, um desejo, exatamente um ideal? Eu gostaria de ter 25% do mercado de contabilidade. Pronto, essa é a minha estratégia. Isso basta eu ter essa meta definida lá na frente? Objetivo estratégico, não é uma estratégia. Como é que eu valido isso? Como é que... eu acho que tem vários níveis, né? Então, vamos chamar, existe chama tecnicamente plano estratégico, né? Onde você... Então, vamos falar rapidinho, né? Os componentes de uma construção de uma estratégia, né? Ou de um plano estratégico. Existe uma análise da situação atual da empresa, que a gente chama de análise de pontos fortes e fracos, oportunidades, né, e tendências do seu negócio. Primeiro, a gente tem que fazer uma reflexão de onde estou, como eu estou, o que está bem e o que não está no meu negócio. Isso, muitas vezes, tem essa percepção, às vezes, as pessoas da empresa, para qualquer pessoa que você for perguntar sobre problemas, dificuldades, todo mundo vai ter opinião. É que, geralmente, elas são fragmentadas, diluídas, né, e não integradas. Então, a primeira coisa do plano estratégico é você chamar as pessoas-chave que colaboram no negócio e, junto com elas, fazer essa análise, essa reflexão de como é que eu estou hoje, o que eu sou bom, o que eu não sou. Baseado como um SWOT, assim, como se fosse um SWOT. Né? Não quis entrar no termo do inglês, né? Pontos fortes e fracos. Né? Depois a gente pode colocar alguma coisa lá no nosso Facebook sobre SWOT, é bacana de ver, porque parece, falando assim de ter uma matriz ou de usar um SWOT, assim, parece algo impossível de fazer. Depois, se você que eventualmente não conhece, vai lá olhar, você vai ver que é muito fácil de fazer, muito simples. Existem várias ferramentas e planilhas que simplificam essa análise, né? Tornam mais rápida e efetiva. Com essa análise pronta, aí eu começo a definir meus objetivos estratégicos. É onde eu vou definir meus objetivos. 25% do mercado de contabilidade em... Quais os serviços que eu quero, né, gerar, desde o valor de faturamento, crescimento no mercado, market share, e objetivos de lucratividade, de qualidade, de produtividade. Então, e de fluxo de caixa. De fluxo de caixa. Então, em todos os aspectos do negócio, seja aspectos técnicos de produtos e serviços, aspectos financeiros, de qualidade e de suporte, eu vou estar estabelecendo esses objetivos. E aí, em cima desses objetivos, vamos colocar dois, né, que são os mais comuns. O objetivo de crescimento e o objetivo de lucratividade. Né? E crescimento em vários produtos, etc. Para eu atingir esse objetivo, o que eu tenho que fazer? Né? Aí eu volto nos meus pontos fracos e falo, bom, o que eu tenho que resolver nos meus pontos fracos que me viabilizam cumprir esse objetivo estratégico? Aí eu começo a criar estratégias de eliminar pontos fracos, estratégias de criar, né, de fortalecer aquilo que eu sou bom, ou às vezes estratégias inovadoras. Às vezes eu não tenho uma certa competência para poder ter aquele tipo de crescimento, né? Por exemplo, muitas vezes as empresas usam a estratégia de adquirir outras empresas concorrentes ou comprar uma divisão que ela não tem, né? Então tem a estratégia de aquisição. Então, a empresa ela vai definir, definir suas estratégias para que elas, no seu conjunto, ajudem a empresa a crescer e, no seu conjunto, ajudem a empresa a ter os custos e a lucratividade que ela busca para dar o retorno para o acionista. Então, voltando, não basta apenas ter uma intenção, um desejo. Né? Isso pode ser só um objetivo, mas ele tem que ser, né, muito bem alicerçado em análises e formas de você atingir aquilo. Esse é um ponto, é um plano estratégico. Agora, eu preciso ter que isso seja conhecido. E o jeito de saber, então, respondendo a sua pergunta, você tem que ter, claro, os objetivos e as metas que você quer fazer. E acho que a prova de fogo para qualquer pessoa na empresa que eu perguntar o que a empresa, para onde ela quer ir, as pessoas saibam. Ou seja, um ponto que eu valorizo muito na questão que eu chamo de gestão estratégica é quando todo mundo na empresa está remando para o mesmo lado. Porque às vezes a empresa ela tem alguns... Ou pelo menos sabe para onde devia remar, né? Pelo menos sabe para a direção que tem que ir. Né? Mas muitas vezes a empresa até tem objetivos
objetivo, mas cada um interpretou de um jeito e cada um está fazendo do seu jeito. Você sabe que, te cortando um pouquinho, outro dia desse eu conversava com uma colega que também é consultora e tal, e ela estava me dizendo que ela, numa primeira conversa numa empresa, 2 sócios, uma empresa PME, e os 2 sócios num bate-papo coletivo, então ela com os dois diziam, não, nós temos um objetivo comum, nós temos uma estratégia, nós sabemos para onde está indo. Eu disse, não, tudo bem, vamos conversar um pouco mais. E depois, em momentos separados, ela conversou com cada um deles e descobriu que o que eles enxergavam como estratégia e objetivo eram coisas diferentes de um para o outro, embora ambos achassem que tinham uma estratégia para o negócio. Eu acho que esse é o ponto que... Não precisa nem ir na base, né? Não é perguntar para qualquer um, não. Os 2 sócios já não sabiam. Começou, né, na primeira pergunta já foi reprovado. Né? Então, eu acho que a grande questão que a gente pode enxergar é ter uma clareza para onde se quer ir, ou seja, que futuro que eu quero construir, o que eu quero ter de resultado, e alinhar, né, todas as pessoas, e aí dependendo do tamanho da empresa, não é só alinhar as pessoas de dentro, tem que alinhar meus fornecedores, meus parceiros, eu me alinhar com os meus clientes. Então, na verdade, a todos os agentes envolvidos aí no negócio, precisam estar alinhados. E talvez a primeira coisa que tem que fazer é o que o cliente quer. Né? Eu acho que uma questão da estratégia importante não sou eu que defino o futuro, né? Eu preciso só tentar entender as tendências do futuro, e para isso eu preciso ter o meu cliente, o mercado, me alimentando dessa informação para que eu consiga traduzir. Né? As empresas que melhor conseguem traduzir, né, hoje, as percepções, os desejos do cliente, que às vezes não estão tão claros nem para eles, é que vai construir seu futuro inserido nesse mercado. Eu tenho uma pergunta de uma pessoa aqui. Só para fechar o que você disse, talvez minha estratégia seja ser mais estratégico. Pode ser, né? A estratégia deve me preparar para ser mais estratégico. Aí será para criar sistema, para poder delegar mais, para poder organizar melhor as pessoas. Sim, concentrar um pouco mais nisso, né? Luiz estava dizendo, e ele falou sobre várias maneiras de você se fortalecer nos seus pontos fracos, né? E vangloriar os seus pontos mais fortes e tal. Pode parecer, talvez, eu sei que a maioria das pessoas já percebeu isso, que a única maneira de você se fortalecer é com dinheiro, com investimento. Você falou, por exemplo, então vou comprar outra empresa, vou comprar uma divisão e tal. É claro que isso depende de algum recurso, às vezes menos, às vezes mais, não importa, mas eu gostei muito e quero reforçar o que o Hector disse aqui, né? Que a escassez de dinheiro a gente até consegue lidar, mas a escassez de ideias aqui não dá, né? Então uma estratégia se faz muito mais de boas ideias do que apenas de dinheiro, né? Boas ideias significa muitas ideias. Muitas ideias significa um ambiente propício para ideias. Um ambiente propício para ideias significa ser hábil no relacionamento dentro da empresa. Não, e faz parte da estratégia exatamente equacionar essa questão. Qual é a disponibilidade de recursos que a empresa tem para financiar o seu crescimento? Muitas vezes a estratégia, nesse momento de crise, geralmente as estratégias têm sido em você reduzir suas perdas, ser mais eficiente, buscar maior produtividade, porque ninguém está com recursos suficientes para fazer grandes investimentos ou estratégias mais agressivas de aquisição. Então, nesse momento, a maior estratégia que a empresa pode ter é continuar oferecendo boas soluções, mas buscar uma maior eficiência, né, produtividade e usar bem os recursos, né, que ela tem. Que acaba sendo uma estratégia inteligente, né, do negócio. Muito bem, quero trazer aqui a contribuição do Alessandro. O Alessandro é de Ribeirão Preto. Obrigado, viu, Alessandro? Então, olha, ele diz que é de Ribeirão Preto, gostaria de uma dica de como devo proceder no quesito estratégia em começo de carreira. Estou desde o ano passado me preparando para enfrentar esse mercado competitivo, seja fazendo cursos, estudando o mercado de consultoria e no final do ano termino a pós-graduação em controladoria e finanças. Mas às vezes fico angustiado e inseguro em realmente tomar a decisão de iniciar de vez o meu negócio. Meu objetivo é atuar no ramo de consultoria fiscal, pois sei que há muito campo a ser explorado. Gostaria da opinião de vocês. Obrigado por compartilhar o conhecimento de vocês. Obrigado você, viu, Alessandro, pelo bate-papo. E aí, o que a gente diz para o Alessandro? Em primeiro lugar, creio que você, pelo tema, é quem está mais, digamos, próximos da especialidade dele, né? Que é a parte de controladoria fiscal. Né? Sim, eu posso falar da área em particular, mas eu não acho que você já viu, Alessandro, eu acho que
Controladoria fiscal, vou ficar no bolo, que foi o exemplo que eu já dei hoje aqui, não acho que tem uma diferença muito grande, na verdade, não como negócio, né? Depende dos mesmos alicerces, um pouco dos alicerces que o Luiz disse agora e outros que nós já conversamos em outras posições. Você, por exemplo, aqui está dizendo que já estudou muito, é o primeiro passo, né? Você tem que se preparar, claro, tem que ter conhecimento. Você aprendeu o que você está contando aqui, eu já vi as receitas, as técnicas, os tempos de cocção, os diferentes ingredientes, que é o básico, né? Claro, o que você já fez é o... mas está longe de ser o que precisa, né? Está bem longe de ser o que precisa. A pergunta, assim, que em geral, e eu acho que talvez você esteja com essa pergunta, eu mais ouço de quem quer empreender, e como contador, acho que já disse isso aqui, muita gente que vai abrir empresa vem falar conosco aqui, então eu falo com muita gente que nem se decidiu ainda, que está pensando em abrir empresa, né? E a pergunta mais comum, ou a aflição mais comum de todos é: como é que eu financio o meu negócio? Acho que é uma pergunta que você precisa se fazer também, viu, o Alessandro? Como é que você pensa em financiar teu negócio? Não existe, e acho que cada vez as pessoas estão mais preparadas para essa realidade, não existe uma segurança específica de que o teu negócio dará certo em 6 meses, em 12 meses ou em 18 meses. Depende de uma quantidade de variáveis muito grandes que não estão sob seu domínio, nem sob o domínio de ninguém. Qualquer um que te diga, olha, eu garanto que em 7 meses teu negócio é rentável, está praticando adivinhação, né? Porque nenhum negócio se comporta igual a outro e não há nenhuma estatística, nenhuma média que possa direcionar nessa linha. Se você já escolheu o ramo onde você está, acho que a primeira pergunta que você precisa fazer é: aonde você quer chegar, qual é o teu objetivo ao entrar nesse ramo, que tipo de consultoria fiscal você pretende prestar, para que tipo de público, para que tipo de cliente, enfim, trocando em outras palavras, você vai fazer um bolo para que tipo de público, né? Você pode fazer o bolo para festa, pode fazer o bolo mais simples, pode fazer um bolo para quem é diabético, enfim, tem diversos nichos de mercado. A partir de... Poderia começar por aumentar o repertório de conhecimento dele, do que fazem essas pessoas que já estão nessa. Talvez ele pedir a possibilidade de conversar com alguns empreendedores, por exemplo, sempre muito bom, que possam ajudar a ele a pensar. Eu lembro que quando meus filhos tinham que escolher uma carreira, que é uma situação diferente de Alessandro agora, que ele já está formado, mas nós oferecemos a ele essa oportunidade de conversar com vários empreendedores, entre eles os seus filhos. E outras pessoas com quem eles puderam entender o que significa ser empresário, quais as dificuldades que encontram, etc. Talvez nesse momento, para Alessandro, seja importante entrar em contato para poder entender um pouco melhor como que funciona essa profissão, que por enquanto para ele é uma ilusão, né? É uma construção de fantasia, porque não tem o contato com a realidade ainda. É um desejo, né? E aí, reforçando o ponto do Hector, eu acho que a primeira coisa é qual a solução que você está querendo dar para o mercado, né? A gente discutiu várias vezes aqui a questão de valor, né? O mercado compra algo que ele enxerga valor, que ele enxerga que vai ser útil para ele. A gente entende que os assuntos fiscais, certo, tem demanda, mas tem mais gente oferecendo, então, né? Como é que eu me distingo? Isso, e aí, mas já tem solução dessa no mercado, vamos dizer assim, o território está ocupado, né? Não é um produto talvez novo. Se você conseguir criar algo que não existe... Qual é a sua estratégia para se distinguir, né? É o Oceano Azul, exatamente. Mas mesmo que ele trabalhe no que existe, tem espaço para ele poder oferecer para outras pessoas que ainda não têm esse... Certamente que tem, mas acho que o que o Luiz está dizendo é que aí a estratégia se torna mais importante ainda, porque a tua estratégia, de alguma maneira, tem que te colocar num posicionamento diferenciado em relação aos concorrentes que já estão no mercado. Assumindo que eu consigo ter um produto que eu confio, eu acredito que ele é interessante, diferenciado, tem mercado, mas eu tenho que convencer o mercado. E aí que vem os 3, 6, 12, 18 meses para ver se o mercado reconhece isso. Uma coisa a gente vê toda hora empreendimentos sendo abertos. Vamos pegar exemplo de restaurantes. Outro dia abriu perto de casa uma casa que o cara transformou numa lanchonete de hambúrguer. Passou 3 meses e virou um restaurante por quilo. Depois, mais 3 meses, mudou de novo para pizzaria. Depois fechou, né? Ou seja, ele entrou com uma proposta, mas ele foi tentando outras soluções, passou o negócio para outros empreendedores e nada deu certo. Então, a gente tem que, muitas vezes, sentir como o mercado recebe a nossa solução e se ele realmente está querendo.
porque o mercado está ocupado. E às vezes demora-se um tempo. Talvez se essa pessoa esperasse 2 anos, ela conseguia fazer. Acho que eu ia falar um pouquinho sobre a perseverança. Eu queria pedir a opinião de vocês a respeito disso, porque eu, pessoalmente, acredito demais na perseverança. Tem a ver com a verdadeira fé ou carinho que você sente pelo que vai fazer. Es decir, en qué medida él está convencido que a proposta dele tem valor para ele, que ele se vai Não só para o outro, né? não só para o outro, para os dois, né? É um bom começo, porque ele vai acabar gerando uma solução de valor para o mercado também. Né? Não tem dúvida, mas o Mas primeiro precisa de um tempo para amadurecer e para isso precisa de perseverança, precisa ter essa fé, né? Eu acredito no que estou fazendo, isso me agrega valor. Foi assim que eu comecei, contei outro dia aqui essa história. Você observa, eu estou frequentemente olhando suas instalações que são muito bonitas. Imagino você com suas máquinas de copiar. E vejo a diferença que existe entre aquelas copiadoras. Eu tenho umas fotos antigas, vou trazer um dia aqui para a gente ver. Copiadoras e todo isto, e me pergunto, naquela época, que estratégia você tinha, Vicente? E eu me atrevo a dizer que não tinha estratégia. Menos do que você, viu, Alessandro? Menos do que você. Eu atrevo que naquela época o que você tinha era uma muito boa percepção da realidade. Ou seja, o que realmente funcionava para a tua realidade e como fazer para ter um incremento cada vez um pouquinho Você tem toda razão, em cima dessa realidade que se transformaria em uma estratégia de curto prazo. Hoje, você comprou empresas. Isso é outro tipo de estratégia. Mas é hoje. Mas que é um caminho, você não corre antes de andar, né? Você primeiro tem que andar para depois poder correr, né? E acho que a perseverança ajuda nisso, né? E, Alessandro, só para pegar esse caso que eu quando comecei, era técnico em contabilidade, o Alessandro já está fazendo pós-graduação, você já tem terreno na frente aí. E acho que nessa linha, o que eu vejo dentro dessa perseverança desse tempo, a gente tem que estabelecer alguns sinais para ver se o negócio ele pode evoluir de uma forma lenta, né? Eu acho que a perseverança ela é importante. Às vezes, para o negócio dar certo, ele vai levar, às vezes, 5 a 10 anos. Né? Mas o quanto eu estou disposto a esperar isso. Esperar esse tempo, né? E, às vezes, também eu posso estar insistindo em algo que não vai dar certo. Né? E qual até que ponto eu posso acreditar que é uma ideia que tem potencial, eu devo continuar assistindo. Até que momento eu devo desistir. Devo desistir. Porque E também é uma questão. desistir pode ser sábio. Sim, porque chega um momento em que a perseverança vira teimosia, né? Tem uma linha ali no meio. Vamos tentar definir qual é a diferença entre perseverança e teimosia. Vamos, me ajuda, porque eu não sei. Frequentemente uso isso com meus alunos, meus cursos e com meus clientes. Eu costumo dizer o seguinte, que os outros são teimosos e eu sou perseverante. Então, há uma ideia muito clara. A teimosia é uma questão emocional. Eu não penso. Sou teimoso porque tem que ser, porque é assim, porque eu digo. E isto não me leva a refletir sobre a realidade. Pelo contrário, a perseverança, ela insiste porque reflete, porque pensa. E cai no ponto. Excelente, Hector. Excelente. Caso, você trabalha, faz um impulso, é movido pela emoção. E uma emoção que não reflete. Às vezes até dá certo, mas é muito perigoso. Muito perigoso de perder, desculpe que não te deixei falar agora, de perder anos de sua vida em cima de uma teimosia que depois se revela insuficiente. Pelo contrário, a perseverança é aquela que permanentemente está fazendo um teste de realidade. Aquilo que estou fazendo combina com a realidade ou não. E não tenho dúvida que você foi perseverante, porque senão não teria tudo isso. O ponto que eu ia colocar. A gente, eu falava que precisa ter alguns sinais, né, na nossa luta para a nossa ideia, nosso projeto dar certo. Tem que ter alguns mecanismos que me dêem alguns sinais se eu estou sendo teimoso ou se eu estou... Né? Porque vai demorar, não é fácil, é muito trabalho, muita dedicação e leva-se um tempo para o negócio dar certo. Mas, Luiz... E mesmo depois que já deu certo, continua difícil, né? Não é fácil. Chega uma hora... Por que eu faço? Eu faço por uma questão de sobrevivência ou faço por uma questão de realização? Se faço por uma questão de sobrevivência, eu posso até me empregar. Isso quer dizer, o Alessandro, como consultor fiscal, podia ganhar um bom dinheiro trabalhando numa empresa de consultoria sem o risco do empreendedorismo, né? Agora, se eu faço por realização, até posso passar necessidade, porque vou superar isso. Se faz sentido, né, Alessandro, para você, você vai enfrentar qualquer dificuldade. Que hoje são firmas poderosas, mas que começaram tendo que fazer o trabalho de descarregar o caminhão, eles mesmos, depois por hotel. Eu lembro de um senhor que descargava o caminhão de produtos químicos, aí punha seu macacão, depois trocava o macacão, punha o paletó, a camisa e a gravata e ia vender o produto químico. Esse mesmo senhor. Esse, ao mesmo tempo, era uma pessoa que era um
um engenheiro de um altíssimo nível, de muita competência, e fazia isso. E aí, Luiz, de novo, eu vou te cortar agora, porque eu preciso dizer isso. Então, aí vem o outro ingrediente que eu acho que o Alessandro e qualquer pessoa que vai empreender precisa ter claramente, é que você precisa ter a coragem de fazer muitas coisas que outras pessoas não terão coragem de fazer. Talvez um engenheiro sair da faculdade, mas eu jamais vou descarregar um caminhão. Tem que estar disposto a fazer... Mas quando sujeitar você um negócio. se submete a descargar um caminhão, quando sabe que está fazendo isso provisoriamente, porque tem um sonho maior. Senão, não teria sentido. E dentro desse aspecto de aprendizado, só para fechar o raciocínio, esses sinais... Porque no meu computador eu tenho projetos atuais e projetos antigos, né? E eu devo ter, sei lá, mais de 20 projetos que não deram certo. São ideias que você bom. no mercado. Então, existe um aspecto, que é a reflexão que o Hector comentou, que é, você tem uma boa ideia, é um bom negócio, mas ninguém teve sucesso com a primeira ideia na primeira tentativa. É fruto de um aprendizado, de reflexão, de ajustes, de interação com o mercado. Então, o caminhar vai te dando, né, quando eu falo sinais, o seu caminhar com o seu negócio, ele vai te mostrando para onde você deve ir, o que dá certo, o que não dá, e a gente vai se ajustando e vai complementando, e isso constrói o negócio. Se a gente ficar muito tempo e tentar várias coisas e nada dá certo, pode ser o sinal que eu tenho de que a minha solução não é adequada para o mercado, né? Então, o aspecto para construir esse negócio tem que passar por essa capacidade, essa perseverança, essa paciência de entender que eu vou aprender, vou ter dificuldade, vou ter que descarregar caminhão, vou passar necessidade em algum momento, mas em função da crença, né, e da confiança de que eu vou aprender e vou me ajustar, e essa solução ela vai se adequar ao que o mercado quer em algum momento, me faz, né, suportar essa transição, esse caminhar, né? Esse é um aspecto. Então, aí, voltando à primeira pergunta lá do Alessandro... Eu tenho outra pergunta aqui de alguém também. Já está acabando o nosso tempo. Né? Quero encaixar essa aqui. Eu acho que o importante é você ter um bom produto, que a gente falou, saber fazer o bolo, mas saber como eu vou acessar o mercado, qual é o mercado, uma estratégia de me posicionar no mercado, que isso leva muito tempo. Isso é muito difícil o mercado reconhecer a minha... Não é imediato. E aí acho que entra a perseverança para completar. Eu tenho aqui duas perguntas de uma pessoa que não se identificou, mas muito obrigado por participar. Talvez a gente não consiga encaixar as duas hoje aqui. Bom, uma bem rapidinha. Luiz, talvez você seja o homem para dar a resposta para ele. Ele diz o seguinte, quais referências técnicas vocês podem indicar sobre, quais referências teóricas vocês podem indicar sobre a estratégia? Montar uma estratégia? Tem alguma referência teórica, livros, material? Que é a administração estratégica. Pronto, o Luiz vai fazer uma listinha, pode ser? Bacana. Elas são bastante objetivas, não são complexas, e para um começo já é suficiente. Bacana, mas nós vamos colocar, o Luiz vai preparar assim, só alguns linkzinhos para leitura no Facebook PME no Divã, você pode ir lá pegar para assistir. Ele coloca uma outra questão aqui, não sei se vai caber aqui, ele volta um pouquinho para o tema da semana passada, sobre inovação. Esqueci de perguntar no Divã passado como aplicar e medir financeiramente uma inovação. Lembrando que a inovação, ela só é inovação quando ela chega no público-alvo daquela inovação, né? A inovação não é só ter uma boa ideia, mas sim conseguir desenvolvê-la e implementá-la. Então, acho que a medição, né, ou financeira ou numérica, é qual é a abrangência da sua solução para aquele público-alvo que você trouxe, né? Se é um produto que você está querendo vender, né, o quanto você está vendendo, se é um aplicativo, alguma coisa, quantas pessoas estão usando, né? Adotar... Tem que criar critérios de medição, né? Isso, mas eu não acho difícil medir, porque você, né, a sua inovação ela tem que chegar no público-alvo, e aí eu acho que é só a questão de você achar uma forma de, olhando aquele público-alvo do seu produto inovador, do seu serviço, como é que eu vou contar, né? Se é dinheiro, se é número de usuários, se é repetição de utilização, né? Bom, vou recomendar que você que falou sobre inovação, leia o material que o Luiz preparou, ficou excelente, tá também no Facebook PME no Divã, e aí você vai poder também acompanhar um pouquinho mais isso. Aliás, já temos
que terminar, né? Quero aproveitar para instigar vocês que nos assistem aqui todas as terças-feiras. De novo, estaremos aqui na terça-feira que vem, 18 horas. Nós temos esse bate-papo aqui do PME no Divã. Indica para os seus amigos, viu? Divulga por aí. Ficamos muito felizes. O tema da próxima terça-feira será conflito. Nós esperamos que não haja nenhum conflito ao vivo aqui, mas quem sabe nós até fazemos uma dramatização, né, Hector? Pois é, tem vários aspectos, né? É verdade. Então, você que tem algum tipo de assunto para tratar de conflito, já vai preparando, vai mandando para nós, indica para os seus amigos, curte a nossa página lá no Facebook. Um prazer estar com vocês, obrigado, é sempre uma fonte de sabedoria estar com os meus amigos aqui. E um beijo para a Valéria, que não pôde vir hoje.